Live. Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Paulo Junqueira, gerente de Marketing e Desenvolvimento Técnico na Nucid, na Atlântica Sementes. Agradeço a todos pela participação na nossa live do Girassol, do Plantio à Colheita. Então, desejo a todos uma noite de ótimo aprendizado. O Luiz Carlos, que é o nosso palestrante, é nosso parceiro de longa data, e, além disso, já trabalha com o cultivo do girassol há mais de 12 anos, né? E, no final, a gente vai ter um espaço para todas as perguntas, tá ok? É com você, Luiz. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado, Atlântica Sementes, Nucid, nosso amigo Carlos Favoreto, enfim, toda a turma da Atlântica Nucid aí. E é um prazer e uma honra, né? Poder estar participando aqui nessa noite com vocês, trocando algumas informações. Nosso objetivo aqui, não diferente de todas as oportunidades que nós já tivemos junto, né, Paulinho? É trocar ideia e levar informação daquilo que a gente vivenciou nesses 12 anos aí com essa cultura, né? Fica à vontade. Se quiser começar a apresentação, a gente já pode projetar aqui. Vamos lá. Eduardo, você tem a tela para compartilhar para nós aí? Você pode compartilhar, por gentileza, que não está aqui aparecendo para mim. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, estou tentando... Tranquilo. Eduardo, vamos... share screen, né? Isso. Certo? Eu não estou conseguindo projetar a tela. Tela do aplicativo ali, share screen, janela do aplicativo. Qual a mensagem que está aparecendo aí, Luiz? Agora foi. Não, mas não é essa. Depois parou. Deu certo? Vamos ver. Deu certo? Aqui tem um delay de uns 5 segundos, né? Tenta compartilhar a tela, espera uns 5 segundinhos, que eu acho que vai dar certo. Ainda não. Não? Ainda não deu certo, não. Eduardo, tem alguma sugestão pro Luiz, para a gente tentar fazer esse compartilhamento? Para mim apareceu a tela. Agora está carregando alguma coisa. Não, você está compartilhando teu navegador aí. Isso, agora Então, apareceu. Pode colocar em modo apresentação. Isso, aham. Beleza, pessoal, desculpa aí o pequeno contratempozinho. Problemas técnicos. Exato, Então, agora sim, vamos lá. Conforme o Paulo solicitou, né? A gente tem o intuito aqui hoje de falar um pouquinho de vocês sobre o girassol, desde da escolha da área até a colheita, né? Do plantio à colheita, conforme o tema sugerido por ele. Então, nós vamos seguir nessa sequência e vamos fazer um apanhado geral
informar, né, de onde veio o girassol, quando ele chegou no Brasil, de que forma que ele foi se adaptando aqui no nosso solo, principalmente nos solos do Cerrado, né, onde hoje o girassol é cultivado praticamente em 100% da totalidade, hoje em solo de Cerrado, né, então o girassol veio originário da América do Norte, o seu nome científico é um pouco diferente, né, Elianthus anus, pertence à família das asteráceas, é uma planta com um teor de óleo alto, né, teor de óleo aí próximo dos 40%, e é uma dicotiledônia anual, é uma planta de folha larga, de cultivo anual. Uma das principais características, eu considero uma das principais características dessa cultura, é a capacidade de tolerar, né, aquelas condições adversas que muitas vezes a gente tem aqui no nosso cenário de segunda safra, né? Nós vamos mostrar mais na frente um pouquinho como é agressivo o sistema radicular dessa planta, né? Agressivo e diferente, né? Possui 2 sistemas radiculares na mesma planta. É uma planta que tem um poder de projetar a sua raiz pivotante, a sua raiz principal, em solos onde ele tem essa condição de não ter nenhuma intempérie, nenhuma diversidade ali, química e física, né? Por ser uma planta com uma raiz tão diferenciada, ela, por característica, consegue atingir ali as superfícies e trazer para cima, né, trazer para a planta aqueles nutrientes que estavam ali inexplorados por outras raízes. É uma planta que, teoricamente, tem uma baixa incidência de pragas e doenças, né, se a gente for comparar com o complexo de pragas e doenças de outras culturas aí, né, então são basicamente 2 doenças importantes para nós aqui. E em relação a pragas, basicamente o complexo das lagartas e alguns sugadores. E uma característica muito interessante dessa cultura é que ele é muito pouco influenciado por altitude e por fotoperíodo, né? Em relação à latitude, existe sim uma influência que a gente chama de diminuição de dias, né? Quanto mais ao norte, menor o ciclo, né? Então, um girassol que é cultivado aqui no sul de Goiás, oeste de Goiás, completando seu ciclo aí com 120 dias, lá no Nordeste, ele vai completar esse ciclo aí com 105, 100 dias, talvez. Entre os principais usos desse grão, o principal é o óleo comestível, né? Existem grandes empresas no Brasil que trabalham com óleo de girassol e também com o farelo, que até então era considerado um subproduto pela indústria e que de uns 2 anos para cá tornou-se aí um produto com valor agregado alto e muito interessante, principalmente para as indústrias de alimento, né? Exatamente por ser um farelo de concentração de proteína alto, né? Um outro mercado que também é explorado pelos produtores de girassol, esse é um mercado um pouco mais restrito, né? Que é o mercado para alimentação de pássaros. Mais na frente a gente vai comentar um pouquinho qual que é a diferença de um girassol para pássaro e um girassol para indústria. Existe também no mercado os girassóis que a gente chama de confeiteiros, né, que são utilizados
para outra finalidade, que no Brasil praticamente esse mercado, para nós aqui no Centro-Oeste, ele praticamente não existe. Vou comentar um pouquinho aqui da distribuição do girassol no Brasil nessa última safra. Esses números, eles podem estar um pouquinho em discordância, mas o que a gente sabe é que a área do Mato Grosso reduziu em torno de 33% da safra 19 para a safra 20, né? Isso muito por conta do milho, né, que está saindo pelo norte, que virou um produto de exportação, né? O algodão safrinha tem ganhado novamente muito espaço no Mato Grosso, assim como outras culturas, né, como a própria mamona, painço, entre outras, mas em maior escala, algodão e milho safrinha. Mato Grosso plantou esse ano algo em torno de 25 mil hectares. Goiás, a área é talvez um pouco maior do que essa área que a gente está projetando no gráfico aí, em torno de 22, 23 mil hectares. O estado de Minas Gerais, que também já foi um estado com uma área muito mais expressiva, quando a Caramuru atuava na região, fomentando e comprando o produto, já chegou a se plantar lá praticamente 10 vezes essa área aí, chegou próximo a 20 mil hectares a área de Minas Gerais também. Existe, por conta dessa empresa, um projeto para que nos próximos anos aí eles voltem a atuar na região e essa área com certeza ela vai ganhar dimensão novamente. E aí eu fiz questão de colocar esse gráfico ao lado do mapa para a gente poder visualizar aí aonde são as regiões aonde o girassol está distribuído no Brasil. Vocês podem observar aí que no Rio Grande do Sul praticamente não existe girassol lá. Então, eu nem coloquei no gráfico porque hoje eles contabilizam lá menos de 1.000 hectares. O Triângulo Mineiro, com algumas áreas pulverizadas. Então, o girassol se encontra aqui sul, sudeste do estado de Goiás e na região das Chapadas, no Mato Grosso, né? Principalmente a região de Campo Novo dos Parecis. E uma informação também a nível de girassol no mundo. Essas informações, algumas vezes, a gente fica um pouco perdido, porque as fontes trazem alguns números que muitas vezes eles não são tão precisos. Mas eu peguei alguns números e fiz alguns comparativos. Hoje, o maior produtor de girassol do mundo continua sendo a Ucrânia, menos com uma área menor do que a área plantada na Rússia, né? A Rússia plantou na última safra 7 milhões e 300 mil hectares, contra 6 milhões e 100 mil hectares da Ucrânia. O que torna a Ucrânia o maior produtor ainda é a produtividade por área, né? A Ucrânia produz quase 2.250 quilos por hectare, enquanto que a Rússia na casa dos 1.500. Em terceiro vem a Argentina, com quase 1,5 milhão de hectares. A China é o quarto produtor do mundo, por incrível que pareça. E o Brasil aparece em 27º, né, com 80 mil hectares. Talvez essa área ainda esteja errada. Eu acredito que o Brasil, por todas as informações que a gente levanta, por todas as pessoas que a gente conhece que trabalham com a cultura no Brasil, essa área ela não chegou a 80 mil hectares este ano. Então, voltando aos diferentes tipos de girassóis, né, que a gente tem hoje voltado para o mercado da indústria, né? Então, são dois tipos. Girassol rajado, que a gente chama de girassol que tem uma dupla aptidão. Ele, então, atende tanto a indústria de óleos quanto o pessoal que trabalha com alimentação de pássaros, né?
O girassol rajado atende à indústria, porém, não é o girassol da preferência da indústria, por conta de possuir um teor de óleo um pouco menor do que os de grão negro, né? Enquanto que os rajados, eles atingem aí entre 38% e 40% de óleo, os negros, eles vão chegar aí, dependendo do material, com até 42%. Vamos voltar, então, diretamente aqui e falar mais especificamente de parte técnica, né? Então, o primeiro passo é identificar se o meu cliente, né, se aquele produtor tem dentro da sua propriedade áreas que sejam aptas para cultivo de girassol. Então, o primeiro passo, e a gente sempre gosta de deixar isso muito claro, que o interessante é que se seu cliente tivesse em mãos uma análise do solo recente, né, para que a gente pudesse fazer a recomendação da forma mais precisa possível. Então, voltando um pouquinho à relação de fertilidade, como se trata de uma planta com raiz extremamente agressiva, conforme nós já falamos lá atrás, que precisa explorar quanto mais o perfil melhor, né? Em caso de uma safrinha mais seca, conforme foi em algumas regiões esse ano. Então, esse solo precisa estar corrigido, pelo menos ali entre 20 e 30 centímetros, né? Que esse pH esteja corrigido na faixa de 5,5, seria a faixa ideal de pH. Os níveis de fertilidade, é lógico, quando você tem um pH desse, com acidez corrigida em superfície, você tem um nível de fertilidade aí de médio a alto, né? Um outro fator extremamente importante é avaliar qual é o histórico de herbicida que esse produtor utilizou nesse talhão, pelo menos nas 2 últimas safras, por conta principalmente de um produto que deixa um residual um pouco mais longo, né? De closulam, que comercialmente é vendido como Spider. Esse produto talvez seja o produto mais complicado no que se refere em relação ao produtor tomar a decisão de plantar ou não. Muitas vezes ele tem o interesse de plantar, mas não consegue plantar naquele ano, naquela safra, porque ele não sabia do detalhe do Spider, tratou a soja com esse produto e vai ter que esperar pelo menos uma safra e meia para poder colocar a cultura naquele talhão. E as características físicas também são extremamente importantes. Apesar dessa raiz ela se aprofundar bastante, ela também encontra uma certa fragilidade com relação à famosa compactação, né? O famoso pé de grade, que a gente costuma chamar no campo. Então, também é um empecilho para o desenvolvimento dessa raiz. Então, eu sempre gosto de colocar a imagem para poder realmente mostrar o porquê da compactação ser um fator inibidor do desenvolvimento dessa raiz, assim como o alumínio, né? Na imagem à esquerda, a gente observa uma área com uma compactação extremamente forte, né? Ali nos primeiros 20 centímetros de profundidade. E do lado direito, uma raiz subnutrida, subdesenvolvida, porque ela encontrou ali logo nas primeiras camadas um percentual alto de toxidez por alumínio, né? Então, raiz subdesenvolvida, como subdesenvolvido, consequentemente, planta e capítulo subdesenvolvido também. E aí a gente tem que mostrar, né? Faz questão de mostrar um sistema de radicular
extremamente bem desenvolvido. Do lado esquerdo, quando a gente fez a trincheira para retirar essa planta, a gente conseguiu atingir uma profundidade de 1,70 m, né? E ainda tinha raiz. A gente não conseguiu retirar em totalidade, mas ainda tinha raiz para explorar. A outra questão que chama muita atenção é a quantidade de raiz fasciculada que se encontra nessa mesma planta, né? Então, uma raiz pivotante muito desenvolvida e raiz fasciculada com um volume extremamente interessante para criar aquele ambiente de macroporosidade ali nas primeiras camadas, né? Absorção de micronutriente, né? Solução. E do lado direito uma outra imagem também para mostrar, ficou até mais clara, né? Para a gente identificar ali aonde está a raiz pivotante, aonde ela, qual é realmente o potencial que essa raiz tem de desenvolvimento e a quantidade de raiz fasciculada que a gente tem nessa mesma planta. Partindo um pouquinho agora para outra etapa extremamente importante, que é a etapa de semeadura, época de semeadura, né? Semente, disco adequado, plantadeira adequada, com que profundidade eu coloco essa semente, com que velocidade que eu posso trabalhar com o meu trator, eu posso usar disco de corte, eu tenho que usar botinha, né? Então, são todos detalhes aí que fazem diferença lá no final. Às vezes, num ano onde as chuvas são mais regulares, na segunda safra, isso pode passar, de certa forma, sem perceber. Mas naqueles anos onde a gente tem uma safrinha um pouco mais resumida em relação à necessidade não, a oferta de água, né, pode acontecer de, nesses pequenos detalhes, a gente perder aí um potencial significativo. Então, dentro de tudo que a gente acompanhou de girassol até hoje, a gente chegou a algumas recomendações que a gente chama de fundamentais, né? Principalmente quando se trata de semeadura aqui na região mais baixa, né? Na região aí com faixa de 700 até 800 metros, a semeadura fica limitada aí até 5 de março, né? Isso, ao longo de todos esses anos, tabulando o resultado, acompanhando o campo, fazendo lado a lado, fazendo plantio mais cedo, fazendo plantio mais tarde, tudo que a gente conseguiu identificar no campo nos deixou a resposta de que 20/2, quando termina, teoricamente, a boa janela do milho, até 5/3, fica estabelecido como a melhor janela de girassol para a nossa região sul. E nas regiões mais altas, como é o caso da região de Silvânia, Catalão, o próprio Ipameri, perto de Tumbiá nós temos também as regiões mais altas, como Buriti Alegre, né? Mas, de uma forma geral, as regiões de chapadas, aí sim, por conta de excesso de chuva ali na segunda quinzena de fevereiro, a gente chegou num consenso de que a melhor época de plantio para aquela região, para essas regiões acima de 800 metros, parte de 1º de março até o dia 15, na primeira quinzena do mês. Claro que a gente nunca tem um ano como o outro, né? Esse ano as chuvas atrasaram um pouco no plantio de verão, então o plantio de soja foi um pouco mais tardio, isso acabou jogando a janela de semeadura
da segunda safra mais para frente, né? Não só do milho, como das outras culturas de segunda safra, como girassol e, posteriormente, sorgo, milheto, e assim por diante, né? Uma outra questão extremamente importante é o ajuste de população. Isso vai variar também um pouco da região mais baixa para a região mais alta, do tipo de solo, né? De qual é o híbrido que eu estou escolhendo. Tem híbrido que responde melhor na altitude, tem híbrido que responde melhor na região mais baixa, mais quente, né? O interessante é sempre estar muito bem posicionado qual é o híbrido e qual é a população que eu devo colocar daquele material específico naquele tipo de solo. Quando lá atrás a gente começou a trabalhar com girassol, o posicionamento era de até 60 mil sementes por hectare. E por um motivo ou outro no campo, talvez por uma chuva pesada após uma semeadura, talvez por um plantio irregular, com uma plantadeira que não tinha uma qualidade de distribuição tão boa, que a semente ficava distribuída de forma irregular, muita semente de fora, a gente acabava encontrando em alguma situação ali uma população um pouco menor. Então foi, na verdade, dessa forma, fazendo os lado a lado e errando também em algumas situações, que a gente descobriu que quanto mais a gente, é lógico, isso linearmente, né? Quanto mais a gente ajustava a população para menos, a gente ganhava em potencial produtivo. Tanto que, em algumas situações, com uma janela um pouco mais avançada, a gente já chegou a trabalhar com 30, 32 mil sementes, nessas regiões mais altas principalmente, né? Região mais arenosa, a recomendação é não baixar tanto, porque você tem, nessa situação, uma condição de distribuição um pouco, vamos dizer assim, mais complicada, né? Por conta de você fazer uma semeadura e, às vezes, você encontrar um período ali, logo após o plantio, mais seco, e você perder muito estande por conta disso. Então, ajuste de população. Tomei a decisão de plantar girassol, eu preciso saber exatamente qual é a recomendação daquele híbrido para o meu tipo de solo, para a minha altitude e para a minha região específica, né? Um detalhe muito importante, nós já falamos algumas vezes aí nas lâminas anteriores em relação à raiz pivotante, é muito importante você criar um ambiente para essa raiz desenvolver. Então, sempre que possível, fazer uso de sucador, fazer uso de botinha assim, né? A gente, no campo, consegue perceber o quão isso faz a diferença em algumas situações. A profundidade da semente é fundamental, a regulagem para que ela não fique com uma profundidade maior do que 3 centímetros. Pode acontecer numa condição adversa, com semente um pouco mais funda, com uma chuva pesada, pode acontecer de dar uma soreadinha na terra em cima da linha do plantio. Essa semente, ela possui uma certa dormência, né? Então, com toda essa situação, pode acontecer de você ficar com o seu estande comprometido no final, né? Então, profundidade máxima de 3 centímetros, a velocidade de plantio respeitando ali 4, 5 km por hora. A gente sabe que hoje os equipamentos estão com uma tecnologia cada vez melhor, né? E isso, de certa forma, melhora demais a performance da distribuição de semente, mas, em todo caso, muito importante observar que a distribuição espacial entre as sementes esteja ficando de acordo com a população que você deseja no final.
disco é fundamental, a escolha do disco exato para aquela peneira que chegou na sua propriedade, né? Para evitar que, quando você está trabalhando aí com uma cultura onde a gente almeja 42 mil sementes no universo, vamos dizer, 42 mil sementes, quando você tem uma falha, uma dupla, outra falha e outra dupla, isso vai comprometer demais no final o stand, né? Embaixo até coloquei uma imagem, até plagiei o Paulo, porque realmente ficou muito interessante, Paulinho, que a distribuição vinha bastante uniforme, né? Até você encontrar uma dupla. Então, isso não é desejável. Se você aumenta uma semente ali em 1 metro, no final, você vai gastar muito mais semente, uma planta vai competir com a outra, e no final o resultado não vai ser o que a gente queria encontrar de fato, né? Tratamento de semente, principalmente em relação a pragas de solo, fundamental, porque, conforme nós já falamos, né, cultura com stand baixo, é extremamente importante você tomar o cuidado de não perder planta por praga, né? Não perder planta por doença de solo. Então, tem alguns produtos aí que a gente até não recomenda tratar por serem produtos um pouco mais agressivos, né? Mas, de uma forma geral, metalaxil já vem, inclusive, em algumas sementes que vêm de importação da Argentina e da Bolívia, que são os países que mais produzem semente de girassol, né? Inclusive a Atlântica produz sementes nesses países. É extremamente importante, então, tomar esse cuidado no tratamento de semente, recapitulando, né? Cuidado na escolha do disco, para evitar dupla, para evitar falha, escolha exata do disco para plantadeira pneumática. Muitas vezes você tem um problema, uma dificuldade maior para regular girassol em plantadeira pneumática por se tratar de uma semente extremamente leve, né? Então, muitas vezes você tem falha, você tem dupla, você tem tripla. Se não ajustar direitinho a plantadeira com vácuo, né, com o diâmetro do furo. E, no mais, em relação à distribuição de sementes, atenção com esses pontos que nós destacamos aqui. E aí vamos voltar para as imagens, né, que as imagens falam por si só. Do lado esquerdo, até risquei, porque a gente não quer encontrar esse tipo de situação no campo, né? Com certeza, essas áreas não foram plantadas com cuidado adequado, né? Com o disco adequado, com a velocidade adequada. No centro, uma área recém-emergida, com 5 dias de geração emergida. Porém, a gente pode observar que raramente você enxerga aí falhas ou plantas duplas ou triplas, né? Considero que um plantio muito bem executado. Do lado direito também, já só um pouco mais desenvolvido, entre 12 e 15 dias, também com distribuição conforme a gente queria que 100% das áreas conseguissem atingir, né? Um outro ponto extremamente importante, pessoal, é falar de herbicida. É uma cultura, de certa forma, carente em relação ao controle de plantas daninhas. Ao longo do tempo, aí, a gente veio trabalhando com o pessoal
da Embrapa Soja, com o professor Alexandre Briguente, tentando adaptar herbicida para a cultura do girassol, haja vista que hoje existem poucos produtos registrados para a cultura, né? Essa é uma dificuldade até para fazer recomendação, mas, enfim, o que a gente tem disponível hoje, junto com os produtos que a gente pode fazer em dessecação, são alguns pré-emergentes que a gente foi, né, encontrando alguma situação onde ele possa contribuir para que esse girassol, ali, principalmente nos primeiros 15, 20 dias, onde a mato competição ela é muito desfavorável, vamos dizer assim, porque o desenvolvimento do girassol nessa fase, 20, 30 dias, é muito lento. Então, a gente preza para que, nesse período, pelo menos, de saída, de arranque, o girassol saia no limpo, né? E, após esses 30, 35 dias aí, a planta, aí sim, ela passa a se desenvolver de uma forma mais rápida, né? Deixando as matas competidoras para trás. Os principais parceiros que a gente tem para usar como glifosato são cafentrazona e flumioxazina. 2,4-D pode ser usado, porém, na utilização desse produto, a gente tem que respeitar o período de carência, né? A cada 100 ml um dia. 2,4-D com menos de 300, 400 ml não vai resolver nada, então, normalmente, quando você faz a aplicação do 2,4-D 0,4, 0,5 litros por hectare, você tem que esperar aí pelo menos 5, 6 dias, uma semana, para poder entrar com o plantio de girassol. Flumioxazina, a gente trabalhava aí com 60 gramas na dessecação, pré-plantio. Hoje, o pessoal do Mato Grosso vem testando Flumizin já em pós-emergência. Em algumas situações, está até fazendo mistura de Flumizin com sulfentrazona, né, para tentar segurar um pouquinho ali o banco de semente que vem depois do plantio, né, com aquele revolvimento que a gente tem no solo. E eles têm tido algum sucesso lá, né? Lógico que isso causa injúria na planta, né? Você causa fitotoxidez, que em algumas situações a planta pode levar um tempo maior para se recuperar. Basicamente, o que se tem, então, para fazer a dessecação, junto com o glifosato, 2,4-D, cafentrazona, flumioxazina, né? Em outra situação, onde você tem uma janela ali hábil para esperar entre a colheita da soja e o plantio do girassol, diria ali em torno de 5 dias, uma semana, para poder vir aquela soja resteva, aquela soja antiquera, aquela erva daninha recém-emergida ali logo após a colheita, o uso de paraquat, e agora, com a proibição do paraquat, de quat, produto de contato, sempre esperando, nessa situação aí, sempre esperando um intervalo entre 5 dias e uma semana para poder fazer o plantio. Com mais 1, 2 dias, você faz a aplicação de quat. O girassol não vai começar a emergir ali ele vai começar, na verdade, a emergir entre 4 e 5 dias, já vai ter bastante semente emergindo. Então, com 2, 3 dias após o plantio, ainda você tem uma dianteira para poder fazer esse controle. Na pré-emergência, trifuralina, voltou bastante, né, a ser utilizado. Metolacloro, que é um produto mais específico, assim como a trifuralina, para controle de folha estreita. No caso do metolacloro, o controle de troparaba, né? Sulfentrazona, com dose também menor, inferior à dose utilizada em soja, entre 250 e 300 ml em pré. Prometina, né, que é um produto também que
já estava em desuso e o pessoal começou a utilizar, a testar no Mato Grosso, Gesagard, aqui em Minas Gerais, alguns anos atrás. Funcionou também mais com espectro graminicida. E na pré-emergência, flumioxazina, né? A gente sempre trabalhava com uma dose de segurança aí de 60 gramas. Não mais que isso, por conta de alguns relatos na Argentina no passado de utilização de flumioxazina acima de 80, 90, 100 gramas, até 120 gramas por hectare se usava, e começaram a acontecer alguns problemas de roletamento de caule, né? E aí o pessoal identificou que o problema seria flumioxazina. Aqui no Brasil, que eu conheça, nenhum caso por conta de residual de flumizina, ou sumizina, né? Em pós-emergência, infelizmente, o espectro de controle de folha larga é um pouco limitado, né? A gente tem aí uma gama de produtos para controle de folha estreita, né? A família dos DIN, dos FOP, praticamente todos podem ser utilizados em controle de folha estreita no girassol. Em relação à folha larga, conforme eu já comentei, sulfentrazona, que o comercial boral, né? E flumioxazina, que é uma novidade que o Mato Grosso está trazendo para nós, de até 30 até 50 gramas por hectare. Eu, particularmente, não conheço, né? Eu não utilizei esse produto em pós-emergência. A gente sabe que, com as pessoas que a gente conversa lá, com as pessoas que a gente tem conhecimento, que causa, sim, uma fitotoxicidade, que em alguma situação pode causar um problema mais agudo, por conta dessa planta demorar um pouquinho mais a sair, né, essa fitotoxidez, mas é um produto que a gente tem que começar a testar aqui também, principalmente o foco dessa aplicação em pós-emergência lá é controle de picão preto, que tem se tornado aí uma erva com resistência a alguns herbicidas e já está causando dano em culturas como soja, principalmente, né? E atenção a alguns residuais que são utilizados, alguns residuais de alguns produtos que são utilizados em soja e milho, principalmente, né, e cana-de-açúcar. Clorimuron, o intervalo entre a aplicação e o plantio de 60 dias, atrazina até 3 litros por hectare, também no intervalo de 60 dias, e Mazetapir até 1 litro por hectare, 65 dias. Clomazone é um produto já da linha canavieira, 10 meses, Tebuturon também 10 meses, e diclosulam, como nós falamos lá atrás, famoso Spider, esse com intervalo aí de 1 ano e meio, entre a aplicação e a semeadura. Um pouco da exigência nutricional do girassol, né? O que a literatura traz para a gente é que entre 40 e 60 quilos por hectare de cada um dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, a nível de campo, o que a gente pode recomendar e dizer que a gente conseguiu identificar os pontos de incremento de produtividade nas doses de nitrogênio e fósforo, principalmente. Mais uma vez eu reforço, muito importante seguir a orientação de uma análise de solo recente, né? Essa recomendação, ela sempre deve ser feita em cima daquilo que você tem disponível no seu solo. Eu vi aqui, antes de começar a apresentação, que o William Pereira, nosso amigo Lila,
estava prestigiando a nossa live, e ele trabalha geração solar num sistema um pouco diferente, né? Ele trabalha num sistema irrigado, e praticamente a adubação que é feita lá é basicamente só com nitrogenado, por conta dele realmente utilizar o que o solo dele tem de resíduo de nutriente, por conta da adubação pesada que é feita principalmente nos campos de semente de milho. E então, nitrogênio, sempre que possível, recomendar nitrogênio, parte na base, parte em cobertura, porque apesar de ser uma planta de folha larga, é uma planta que é extremamente responsiva à aplicação de N, né? Está diretamente ligado à multiplicação celular, a tamanho de folha, e tamanho de folha está diretamente ligado a tamanho de capítulo, né? Então, nitrogênio, sempre recomendar nitrogênio líquido como complemento, nunca como substituto de nitrogênio granulado, né? Seja ureia, seja nitrato, seja sulfato. Então, reforço, sempre que possível, coloque nitrogênio no custo de produção. O incremento, isso é lógico, vai depender de condição climática, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem para aplicar nitrogênio em cobertura em safrinha, mas se essas condições forem favoráveis, a cultura responde, né? Então, é um investimento com retorno garantido. E partindo agora para nutrição e exigência em relação a micronutriente, a gente não tem como não destacar um elemento específico, né? O boro é responsável por formação de flor, e em um capítulo, que é a inflorescência do girassol, né? Nós temos ali entre 2.000 e 3.000 botões florais. Boro está diretamente ligado à formação do botão floral, que vai dar origem ao grão. E a recomendação de literatura, e a recomendação que a gente observa no campo, que ela vai variar entre 1,5 kg e 2 kg por hectare do elemento boro, né? Isso independente da fonte, se é um produto líquido com 10%, se é um produto em pó com 17% ou com 21%. O importante é que, no final das contas, você esteja trabalhando com 1,5 kg a 2 kg de boro, né? Fundamental, como eu já disse, para a formação do grão e, consequentemente, para peso do mesmo, né? E um outro fator extremamente importante em relação a boro: sempre que o produtor for utilizar uma adubação formulada, é possível solicitar à empresa que você já esteja ali disponibilizando no adubo de base 3%, 0,3%, 0,5% de boro. Importante que essa semente emerja, né, já absorvendo boro. É importante que, na dessecação, que nós já falamos lá atrás, que você já esteja utilizando produto à base de boro, para que essa planta, quando chegar no seu período de pré-florescimento, que esse boro já esteja todo concentrado dentro da planta, para que, posteriormente, a gente não chegue a observar deficiência na mesma, né? Outros micro importantes: manganês, né, também diretamente ligado a desenvolvimento de flor, zinco, né, hormônios, aminoácidos, né, precursores hormonais. É uma planta que responde demais a estímulo,
E importante também separar quais são os períodos onde essa planta mais responde, né, a esse tipo de estímulo. Nós vamos falar mais na frente um pouco. E algumas imagens, né, para ilustrar aqui esses são alguns dos sintomas de deficiência de boro. Existem vários outros, mas esses aqui são, a olho nu, os mais perceptíveis. Má formação do capítulo. Vocês observam na foto da esquerda que 60% talvez desse capítulo não tenha formado grãos por conta de deficiência de boro. A imagem do meio mostra para a gente uma planta que quebrou. Quando o grão começou a formar, quando o grão começou a pesar, essa planta não conseguiu criar uma base de sustentação. A gente chama de decapitação. E a foto do lado direito, rachadura de culmo, né? Também é um sintoma muito característico de deficiência de boro. Principais pragas. Aqui todas as pragas eu acredito que sejam comuns, né? Para a maioria de vocês. Percevejo castanho bastante preocupante naquelas áreas onde a pressão é maior, né? Então, nessa situação aqui tem que ser feito um tratamento de semente bem completo. Aqueles produtores que tenham condição de fazer aplicação no suco de plantio, extremamente importante e interessante, caso ele tenha problema com percevejo castanho nas suas áreas. Lesmas, também é uma praga importante, principalmente nas regiões mais altas, né, onde se cultiva muito milho, safrinha, porque ela se aloja em cima, embaixo de palhada, né, umidade e palha, é um ambiente ideal para ela, e ela pode, dependendo da situação, dependendo da infestação, ela pode dizimar a lavoura de uma forma bem rápida. As lagartas, né? As lagartas do tipo da espécie Spodopteras, né? Principalmente as eridâneas, têm um poder de destruição muito rápido, são extremamente vorazes, são muitas lagartas, né? Elas têm hábito canibal e tudo mais, porém elas causam uma desfolha rápida se o produtor não tomar os devidos cuidados com o monitoramento. E as lagartas que atacam botão floral, né? Lagarta da maçã e helicoverpa. Heliotes e helicoverpa são lagartas extremamente complicadas para aquele produtor que não tem o costume com girassol, porque ela pode muitas vezes passar como imperceptível. Elas se alojam ali dentro do botão, muitas vezes você está procurando lagarta em folha, em pétala, e ela está ali quietinha. Daqui a pouco você percebe que tem planta que não está emitindo botão e o dano já está instalado. Então, muita atenção. Nessa hora aí o monitoramento é muito importante. Identificar, procurar lá dentro do botão floral se tem alguma raspadinha, se tem algum sintoma ou sinal de que a lagarta está por ali. Um dano de controle, nível de controle para essa praga, para essas pragas, Heliotes e helicoverpa, é de uma planta danificada a cada 10. Então, muita atenção. São plantas também, são pragas também que podem causar um prejuízo grande. Entre os sugadores, o Eupistos já é uma praga conhecida de todos, né?
Agora, alguns podem não conhecer o percevejo das duas imagens da esquerda e do centro. Esse percevejo foi identificado a primeira vez em 98, no Tocantins, em uma lavoura de girassol, e há uns 6 anos atrás a gente começou a perceber que ele estava tornando familiar aqui nas lavouras de Goiás, principalmente naquelas áreas onde existe canavial próximo, né? E aí, a gente buscando informação e procurando literatura e com o pessoal da entomologia, a gente identificou que um dos habitats dessa praga é canavial. Então, ela se aloja e se multiplica em canaviais. Quando tem alguma outra planta para se alimentar, ela migra. Em muitas plantas, ela não causa dano econômico, mas no girassol é uma praga extremamente importante, porque multiplica muito rápido, praticamente se acasala o tempo inteiro, então a população aumenta de uma forma muito rápida, e o dano é direto no grão. Ele incomoda ali desde o grão, na formação, no final da formação da castanha, até a total desidratação e grão pronto para colheita. Esse percevejo está lá ainda injetando toxina e causando prejuízo com fermentação de grão. Falando agora das principais doenças, né? Não são muitas, são praticamente 2 doenças e uma bactéria importante. Uma é característica de região mais baixa e mais quente. Ela também aparece nas regiões altas, naqueles anos mais secos, né? É uma doença que tem a sua condição climática ideal, com temperatura alta e com umidade relativa alta, né? Então, na região baixa, aquele ano que chove mais, chove e esquenta, né? Choveu agora, daqui 5 minutos já está calor. Ela pode aparecer ali já nas primeiras folhinhas, né? É comum de observar girassol em alguns anos aí, mais chuvosos na região baixa, já ali no segundo e terceiro trifólio. Nas regiões mais altas, é uma doença, conforme já falamos, né, comum nos anos mais secos, porque na região alta existe todo aquele ambiente, né, de umidade à noite, né, bastante orvalho, e durante o dia sol, é normal também aparecer a alternária. Um outro fator que favorece muito a multiplicação dessa doença é a densidade populacional. Quando se tem um stand muito populoso, você cria um ambiente, um microclima ali propício para desenvolvimento dessa doença. E ainda mais em alguns híbridos que têm uma suscetibilidade um pouco maior. Um outro fator que agrava muito a severidade dessa doença é chuva ali próximo ao florescimento, que é onde o clima está muito mais adensado, ali na região de terço médio, terço inferior, terço médio, né? E nessa fase é onde você não pode pensar em perder folha, né? Então, quando você começa a perder folha muito precocemente, e se você não fizer o controle imediato dessa doença, você pode chegar a perder folha ali, terço médio, terço superior, e isso acabar interferindo diretamente ali em atividade fotossintética e, consequentemente, produtividade e peso de grãos. O controle, em contrapartida, é um controle mais tranquilo, né? É um controle que se faz com triazóis ou com mistura de triazol com estobirulina,
até mesmo benzimidazóis têm uma ação interessante. Outra doença importante outra doença importante, esclerotínia, né? Essa talvez a doença mais temida por aqueles que já plantaram girassol no passado, ou que ainda não tomaram a decisão de plantar por conta de medo, né? Por conta de tudo o que se criou em relação a essa doença relacionada à cultura do girassol. Enfim, é uma doença de região, característica de região mais alta, onde normalmente já se teve problemas com ela no passado, com outras culturas, né? E não acho justo relacionar o crescimento de mofo branco em girassol, onde já existia o problema do inóculo instalado, né? Existem mais de 2 milhões de hectares no Brasil contaminados com esclerotínia, e não existe hoje nem 100 mil hectares, 80 mil, 100 mil hectares plantados com a cultura. Então, não é justo relacionar o problema de esclerotínia com girassol, né? Enfim, é uma doença de umidade relativa alta e temperatura baixa. Normalmente, quando se tem aí períodos de invernadas de 3, 4 dias, nas regiões de Chapada, onde já se teve o problema, dificilmente você não vai ter problema com esclerotínia. Infelizmente, naquelas áreas onde não se fez o manejo correto durante esse período, né? Desde o problema da infecção, o manejo não pode ser diferente. O manejo é sempre trabalhando de forma preventiva, né? Pensando na instalação da cultura do girassol, mas o manejo é integrado, né? É o uso de biológico, fazer palhada, tentar aí de uma forma geral evitar e minimizar ao longo do tempo, inviabilizar a escleróide. Controle químico são os conhecidos do mercado, né? Boscalida talvez seja o produto mais novo. O pessoal que planta feijão tem gostado muito desse produto, com uma eficiência bem maior do que os produtos aí à base de fluosinana, prosimidone, carbendazim, tiofanato. São produtos que praticamente não têm efeito mais em mofo branco. E o controle biológico, né, à base de tricoderma. Só para exemplificar aqui, ó, o período de infecção acontece normalmente em R1, que é a fase de diferenciação floral, na segunda imagem no gráfico acima. Então, aqui é a fase onde o botão já está praticamente todo formado, e daí para o início do florescimento em torno de uma semana. Comentar aqui de forma bem rápida também, um problema que a gente vem encontrando no campo aí nos últimos anos, que é o problema de bactéria, né? Ervínia parvotora é uma bactéria característica do solo cerrado. Muitas vezes o pessoal pode confundir, ela causa uma podridão no culmo, com um odor muito desagradável. Ela causa tombamento na planta, porque ela deixa o culmo vazio, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem plantas de girassol caídas, a gente pode confundir aí acamamento com pressão de ervínia. E que o controle fazer rotação de cultura, equilibrar a adubação nitrogenada, deixar a planta bem nutrida com boro, realmente criar ali ambiente para que essa bactéria não se desenvolva. Normalmente ela também vem nos anos mais chuvosos.
consorciação com capim, é uma ferramenta interessante naquelas áreas com pressão com mofo branco também. A palhada, ela cria uma barreira, né, evitando que boa parte dos escleróides eles possam infectar as plantas. Então, controle biológico e o controle com capim, extremamente importante também em relação ao manejo para diminuir a pressão de esclerotina. Fração de colheita, um fator importante aqui é o monitoramento quase que diário, ali quando a planta começa a mudar de cor, quando ela começa a ficar com aquela parte de trás do capítulo ali amarelado, com 22 graus, ela volta para 15 graus em questão de dias, né? Uma semana no máximo, de 22 para 15, está no ponto de colheita. É importante nessa fase as máquinas estarem prontas para ser colhidas, né? As máquinas estarem prontas para o girassol ser colhido, para você evitar perda, né? Porque assim como você perde de 22 para 15 para chegar no ponto, de 15 para 8 também é questão de 5 dias. Então, depois do produto pronto, a gente não quer perder peso no campo. Existem hoje no mercado plataformas girassoleiras disponíveis, tanto prestadores de serviço quanto empresas que fabricam realmente máquinas e plataformas para venda, né? Alguns clientes vêm adquirindo aí as plataformas girassoleiras, outros já vêm adquirindo essa plataforma adaptada também, agora, depois da adaptação, ela também só vai servir para colher girassol, então é uma plataforma específica, rendimento operacional muito além das plataformas que a gente faz adaptação. Então, é possível fazer adaptação na plataforma de milho. As imagens são um pouco antigas, mas não são suficientes para vocês entenderem o que é que tem que ser feito. A solda da faquinha, da barra de corte, na caneca da corrente de milho, inverte a corrente, solda uma faquinha na posição entre os torpedos para facilitar o corte, né? Aquela planta que porventura não tenha sido cortada na corrente, ela vai ser cortada aqui no final do torpedo. Plataforma de soja, na imagem de cima à esquerda, a gente tira a metade dos varões do molinete, deixa só a metade, deixa 3, faz uma adaptação com as cantoneiras na parte de cima, por cima da barra de corte, para servir como um guia ali. Essa planta vai ser cortada, vai cair no rolo. Muito cuidado aqui com velocidade de molinete, para evitar também perda no movimento do mesmo. Em cima do lado direito também, uma plataforma de corte, né, adaptada para girassol, e embaixo, as plataformas girassoleiras que nós comentamos. Do lado esquerdo, uma plataforma que foi adaptada, né, que era um chassi de uma outra plataforma que foi adaptada para girassol, e do lado direito, uma plataforma já construída específica para a colheita do girassol. Eu coloquei aqui 2 trabalhos, aqueles que tiverem curiosidade de porventura ler e entender a fundo um pouco mais da marcha de absorção de macronutriente, principalmente da absorção e não exportação desse produto para o grão, principalmente potássio, né? O que essa planta deixa de potássio em reciclagem, em palha, e por se tratar de uma planta C3, tem uma decomposição muito rápida, já para a próxima cultura, aumentando a produtividade da cultura subsequente, é fantástico. E em cima, um trabalho da Embrapa também, com relação ao manejo de girassol com áreas infestadas, principalmente com pratilencos, né? É uma planta mal hospedeira de pratilencos, então o fator de produção é baixíssimo,
Então, você acaba também tendo um ganho a mais no controle desse nematóide. E só alguns tópicos que a gente coloca no final do porquê, né, inserir girassol no seu sistema de plantio. Possui uma cadeia comercial estabelecida, né, o mercado comprador está aí, firme e forte, ambicioso, com vontade de ampliar o seu esmagamento da cultura, focando talvez uma fábrica só para trabalhar com girassol especificamente. Tanto aqui em Goiás quanto no Mato Grosso, também tem plantas pré-estabelecidas lá, firmes e fortes no negócio, né? São empresas que fomentam, que levam assistência técnica, né? Que levam crédito para o produtor. Então, é muito importante ter na cadeia um mercado comprador. Isso a gente tem e com fome, né? Janela de plantio flexível, uma janela diferente do milho, né? Uma janela onde a gente entende que o milho com alto potencial ele tem que ser plantado até dia 20 de fevereiro. Daí para frente é milho de médio investimento, né? Com potencial mais reduzido. Então, nessa janela, o girassol pode entregar um resultado muito melhor. O incremento de produtividade que ela deixa, muito por conta da reciclagem de potássio, principalmente, né? Hoje, nós temos uma gama, a Atlântica tem uma gama de produtos, de híbridos, com potencial para 50 sacas, 52, 55 sacas por hectare, a gente conseguiu já tirar do campo, né? Mesmo nos anos mais secos, esse ano também não foi um ano com chuvas tão regulares na safrinha, mas com resultados aí de 40, 42 sacos por hectare. Tudo isso diretamente ligado ao posicionamento e à tecnologia e aos híbridos que cada vez mais entregam um potencial maior. Os canais de distribuição de semente e insumos, né, oferecendo aí as ferramentas de troca, as ferramentas de barter, né, viabilizando o negócio. A gente entende que isso aí também é um incentivo enorme para que a cadeia do girassol se torne cada vez mais forte e com uma escala muito maior. Enfim, pessoal, desculpa aí, eu me alonguei um pouco aqui no meu tempo. Enfim, meus contatos estão aí. Obrigado, Atlântica. Obrigado, Nucid, Favoreto, Paulo. Enfim, eu agradeço e fico à disposição. Fico à disposição aí para perguntas. Um abraço, obrigado. Ok, Luiz, muito obrigado a você. Nós aqui agradecemos, né, a sua participação e tanto conhecimento, né, nesse cultivo do girassol. Mas vamos lá, Luiz. A primeira pergunta foi da Dandara Pérez. O método de controle desse percevejo, né? Acho que ela está citando o Styonisius major, né? O método de controle desse percevejo que ataca o girassol. É o mesmo para o controle dos eupistos zeros em relação aos inseticidas utilizados? Paulinho, o controle é o mesmo, tá? Inclusive, trata-se de um inseto não muito difícil de se eliminar, né? O que tem que tomar cuidado é realmente com o nível de controle, porque é uma praga que se multiplica muito rápido, né? Então, bastante atenção, monitoramento ali quase que diário, né? É uma praga que se multiplica muito rápido, porém é de controle bem simplificado. Ok, obrigado, Luiz. Segunda pergunta do nosso amigo Flávio e parceiro Flávio, né? Mudar nossos manejos para que possamos alcançar as médias produtivas da Argentina, que chegam a 65 sacos por hectare. Flavão,
você, mais do que ninguém, busca cada vez mais produtividade lá com a sua gama de cliente, né? É um universo diferente do nosso, né? A Argentina planta girassol no verão, né? A Argentina possui solos com fertilidade altíssima, né? E eles plantam girassol lá numa região um pouco mais seca, né? Muito parecida com a característica nossa de safrinha aqui. Então, eu acho que está muito mais ligado com fertilidade de solo mesmo, com investimento, por se tratar de uma lavoura de verão, com investimento em nitrogenado, em fertilização, do que propriamente no manejo. No manejo, eu acredito que a gente não esteja fazendo nada aquém do que eles fazem lá, né? Eu acredito que é basicamente isso, claro. Até mesmo porque os materiais que são plantados aqui no Brasil são os mesmos materiais plantados lá, pelo menos em sua grande maioria, né? São plantados na Argentina, são plantados na Bolívia. Então, nós já falamos aí durante a apresentação que é uma cultura de uma adaptabilidade muito grande, né? Então, eu relaciono esses tetos produtivos na Argentina muito mais em relação à fertilidade do que propriamente no manejo que a gente tem feito aqui. Certinho, muito obrigado. Terceira pergunta do Jairo Lolli. Qual a variedade de capim no consórcio? Jairo, normalmente a gente usa rosizienses, né? Isso vai depender muito de qual é o VC do capim, mas assim, de 3 a 4 quilos em média por hectare, né? E já tem alguns clientes aí fazendo teste com outros capins, mas eu diria que 99% é com braquiária rosiziense, sim. Certinho, obrigado, Luiz. Bom, e a próxima pergunta do Wander Soares. Boa noite, Luiz. Você tem um manejo que possa amenizar a bactéria na cultura do girassol em um ano de muita umidade? Grande Wander. Wander, bactéria, assim como você já tem feito aí, trabalhar sempre com manejo à base de aminoácido, indutor de resistência, né, precursor hormonal, para criar ali um ambiente onde essa planta possa realmente criar um mecanismo de defesa, né? Porque, como se trata de uma bactéria que é nativa do solo, principalmente do solo de cerrado, é muito difícil a gente eliminar. A gente pode conviver com rotação de cultura, somente com gramínea, né? E o cuidado que a gente tem que ter com população alta, né? Quanto mais adensar a população, com certeza a dificuldade para controlar a bactéria vai ser maior. Exato. Acho que mais uma pergunta do Abílio Nóbrega. Boa noite. No consórcio, recomenda braquiária lanço antes do plantio? Antes do plantio do girassol. Abílio, a gente já fez de todas as formas. Já misturou em adubo, assim como o próprio Ricardo Merola fazia aí na região que se atende hoje, Santa Helena, né, Paulo? Exato. Já fez antes, já fez depois, o que criou aí uma dificuldade no início, naqueles anos onde a população de capim ficou maior, o capim acabou competindo muito, roubando ali, talvez 6, 8, 10 sacas por hectare, porque a gente não tinha ainda descoberto certinho qual que seria o herbicida que a gente poderia usar ali para segurar esse capim sem eliminar ele, né? Então, isso demorou um tempinho até a gente ajustar a dose e achar o produto certo. A gente acabou perdendo algumas áreas de consórcio, sim. Mas essa aplicação, pensando em competição, ela pode ser feita após o plantio também. Porém, você vai ter
um trabalho ali do operacional e pode acontecer também de estragar um pouco mais a cultura, né? Exato. Com dano mecânico. Valeu, Luiz. Próxima pergunta do Eduardo Lucassin, esse já é nosso cliente, conheci lá no show rural Copavel. Boa noite, Eduardo, muito obrigado pelos comentários aí, parabenizando o Luiz pela apresentação. Pergunta do Eduardo, uma pergunta, qual a umidade ideal para a colheita, pensando em processar o grão para alimento de pássaros? De pássaros? Exato. Tá. Quando o produto destino indústria, a umidade limite é 15%, por quê, Eduardo? Apesar de esse produto ele ser processado com 8%, existe na recepção o problema de impureza, né? Porque o girassol é um produto leve, né? Então dificilmente você consegue colher esse produto totalmente limpo, então sempre vai vir impureza. Impureza com umidade no grão e com o calor do secador, isso gera um problema danado e muitas vezes pode acontecer de pegar fogo em secador, como já aconteceu várias vezes, né? Para alimentação de pássaro, a umidade vai estar ali entre 11% e 12% para armazenamento do produto sem correr o risco ali de fermentação, né? Nessa faixa entre 11 e 12. Exato, obrigado, Luiz. Próxima pergunta da nossa colega Jussara, essa aqui também é uma das comandantes do cultivo do girassol lá do Mato Grosso. Luiz, qual a perda de produtividade quando consorciado girassol mais capim? Quais medidas adotadas em vosso estado para minimizá-la? A gente sempre estimava, Jussara, essa perda pela mato competição com capim entre 4 e 5 sacas por hectare, mas em alguns casos essa perda pode chegar a 6 a 10 sacas, conforme nós já falamos atrás aí, por conta de ainda não saber exatamente qual que era o produto que a gente tinha para usar naquele capim, com mais perfilhado um pouco, ou menos perfilhado um pouco. Às vezes você apertava um pouco na dose no capim novo, você matava o capim. Às vezes você fazia uma dose menor num capim mais perfilhado e o capim mal sentia o efeito, né? Então, você tem que descobrir qual é o estágio correto. A gente identificou que no máximo com 3 perfilhos, uma dose ali de 70, 70, 80 ml, e no nosso caso, o produto que melhor funcionou foi o Fusilade, tá? Quando a gente usava o produto à base de aloxifop, ou da família dos cletodin, você acabava, nessa mesma dose aí de 80, 100 ml, eliminando o capim. Então, o produto mais seguro, entre aspas, para trabalhar aí foi o Flosifop. Certinho, valeu, Luiz. Próxima pergunta do Gabriel Osterkamp. Luiz, boa noite. Na sua opinião, qual é a quantidade ideal de sementes a ser usada no consórcio? No caso da Rusiense, é o que nós comentamos aí, né? Em torno de 3 a 4 quilos por hectare de um produto com um VC em torno de 80. É mais ou menos essa quantidade de capim. Valeu, Luiz. E mais uma pergunta do Eduardo Lucassin. E alguma experiência na produção de silagem para a alimentação animal? Ponto de ensilagem, teores e restrições de uso? Eduardo, silagem nunca foi, assim, o nosso foco, né? A gente sempre tinha contato com alguns colegas que trabalhavam com silagem, mas basicamente só nesses encontros de reunião de pesquisa de girassol que tinham a cada 2 anos. Então, raramente a gente tinha contato com a cultura para essa finalidade. Então, eu acredito que eu posso te passar alguns contatos de alguns colegas que trabalharam com silagem, eles vão poder te auxiliar melhor nesse sentido aí. Certinho, valeu, Luiz. Bom, agora tem mais uma pergunta do nosso parceiro Flávio, para mim essa, né? Paulinho, como está a projeção de lançamentos de novos materiais de girassol pela Atlântica no Brasil?
principalmente com novas tecnologias e ciclos menores. Flavão, é o seguinte, apesar de a gente não ter melhoramento de girassol aqui no Brasil, instalado aqui no Brasil, esse melhoramento existe em parceria, né, em paralelo com a Argentina. A gente também tem a Nucid também está presente fortemente na Argentina, não só com melhoramento de girassol, como também de sorgo granífero, enfim. Então, a projeção é das melhores possíveis, né? À medida que vão surgindo as nossas necessidades, e você conhece muito bem o nosso mercado mais do que ninguém, à medida que vão surgindo essas necessidades, a gente busca as melhores ferramentas para atender os nossos clientes, para atender os nossos parceiros, assim como a produção agrícola e novas tecnologias. A gente foi pioneiro em introduzir o Clearfield no Brasil, e não só essa, como outras tecnologias que estão por vir, que você pode ter certeza que o girassol hoje é um cultivo muito importante para a Nucid, para a Atlântica Sementes, e a gente vai continuar investindo fortemente nesse segmento, né? E vai continuar oferecendo para vocês, para os nossos clientes, as melhores ferramentas possíveis. Tá ok? Bom, pessoal, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Luiz Carlos novamente, muito obrigado a toda a equipe da Nucid e da Atlântica Sementes que participou dessa live, a todos os nossos RTVs, tanto do Sul quanto do Norte, ao nosso gerente comercial, Carlos Favorito, aí, que desde o começo apoiou essa live mais que ninguém. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira das nossas lives. Nós tivemos um excelente resultado, fiquei feliz com o público participante, né, da nossa live. E é isso, pessoal. Tenho certeza que a gente vai continuar pensando nisso, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia não é o que a gente queria, mas, enfim, a gente encontrou uma saída para continuar trazendo conhecimento para todos vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até a próxima live. Um abraço, pessoal. Valeu, boa noite, obrigado.